Nossa plataforma trata de comportamento, portanto, cabe perfeitamente lembrar aos pais que criança tem que ser feliz para se tornar um adulto feliz. Pode ter certeza de que muitos vão estranhar o que eu vou dizer, mas é imenso o número de pessoas que não acreditam que criança tem que ser feliz para se tornar um adulto feliz, ou que não convivem esses adultos com as crianças direcionando o seu próprio comportamento para fazer valer essa máxima da maior importância. Há algum tempo atrás, eu fiz a revisão, a pedido de um amigo meu, do livro que ele escreveu sobre um caso muito triste. Ele se separou da mulher porque simplesmente não suportava mais as atitudes de ciúme francamente doentias dela, que desconfiava de tudo a ponto de vigiá-lo o tempo inteiro. E as desconfianças chegavam a níveis absurdos, francamente insuportáveis. O lado triste da história é que ele tinha filhas pequenas e a mãe delas, ressentida com a separação, travou com ele uma verdadeira batalha judicial para tentar impedi-lo de ver as filhas. Essa mulher chegou ao extremo ato de indignidade a ponto de inventar mentiras para impedir que as filhas vissem o pai. Pouco antes de uma das audiências, ele juntou documentos desmascarando todas as mentiras escabrosas da ex-mulher. Isso levou a juíza do caso a ficar extremamente irritada com tudo o que ficou sabendo de manipulação que essa mulher ressentida fazia para afastar as filhas do ex-marido. Nessa audiência, diante da primeira tentativa daquela mulher de voltar a atacar o marido com as mesmas mentiras, a juíza deu-lhe uma lição que ela nunca mais deve ter esquecido. Disse a ela que deveria ter vergonha do que estava fazendo, pois é incontável o número de ex-maridos que, após a separação, não querem mais nem saber dos filhos. E você, advertiu a juíza, você adota esse comportamento vergonhoso de tentar afastar suas filhas de um pai zeloso, amoroso e dedicado, que precisa recorrer à justiça para garantir seu direito de ver as filhas. Veja que vergonha que você é. Evidentemente, o meu amigo ganhou a causa na justiça e eu sou testemunha de que ele não marcava nenhum compromisso e até chegava a desmarcar compromissos importantes nos dias em que poderia pegar as meninas para passar ao menos um fim de semana com elas. Um certo dia, ele disse a mim que precisava que eu lhe ensinasse a usar os programas que eu utilizo para construir meus sites em WordPress. E eu lhe respondi que isso somente seria possível nos finais de semana, porque nos outros dias eu sempre estava excessivamente ocupado com compromissos pessoais e profissionais. E ele nunca marcou esse compromisso comigo, porque ver as filhas era o compromisso do qual ele não abria mão em nenhuma hipótese nos finais de semana. Olha, veio-me à lembrança esse episódio em um dia em que li o noticiário sobre várias crianças que sofrem com as maldades e manipulações de adultos, adultos esses sem a menor dignidade. Nas separações conjugais, são mais comuns do que se pensa os casos de adultos que fazem todo tipo de chantagem covarde como vingança pela separação. Da mesma forma, são comuns e extremamente revoltantes os casos de crianças que são maltratadas, espancadas e até mesmo mortas pela atitude verdadeiramente covarde de adultos. Como pai, eu sempre me voltei publicamente contrário de forma enfática ao discurso absurdo que parte da sociedade sustenta de que surra seria uma forma de educar. Certa vez, também como jornalista, eu publiquei uma extensa matéria em uma revista, da qual eu era editor-chefe, sobre o projeto de outro amigo meu que havia estruturado uma engenhosa forma de impedir que pais que espancam os filhos, muitas vezes até a morte, permanecessem impunes.
Ao entrevistá-lo para escrever a matéria, ele me explicou que essas pessoas que espancam os filhos recorrem à estratégia indigna e repulsiva de levarem sempre a atendimentos de emergência em hospitais diferentes, alegando que as crianças haviam sofrido uma queda em casa. Essa seria a razão, segundo estes verdadeiros animais irracionais, de aquelas crianças estarem em estado físico tão lamentável, tão deplorável. Muitas vezes, repito, à beira da morte, e havia casos até em que as crianças vinham efetivamente a óbito. O projeto dele consistia em criar uma estrutura completa, valendo-se da informática, que permitiria o cadastramento nas delegacias de polícia e nas unidades de atendimento emergencial dos hospitais de todos os atendimentos hospitalares solicitados por pessoas que levavam os filhos com graves ferimentos, sempre alegando que tais crianças haviam sofrido uma queda brusca e perigosa em casa. Conscientes de que poderiam ser desmascarados caso recorressem às mesmas unidades hospitalares, apresentando sempre a mesma alegação, esses verdadeiros monstros espancadores de crianças recorriam a hospitais diferentes a cada nova ocorrência, para não levantar suspeita. O projeto elaborado por esse meu amigo consistia exatamente em permitir o cruzamento instantâneo de informações da forma mais ágil possível, de maneira a detectar esses casos de pessoas que levavam seguidamente crianças aos hospitais nesse estado lastimável, como consequência de espancamentos que ficavam disfarçados em quedas. Vejam que canalhas. A mentira sórdida e selvagem passaria a contar, portanto, com um sistema eficaz de cruzamento de informações entre as várias unidades de atendimento hospitalar e entre as delegacias, evidentemente, para identificar todos esses casos. Eu faço esse relato até para sugerir que esse sistema seja adotado em todos os estados brasileiros, o que se tornaria totalmente factível diante das facilidades proporcionadas hoje pelos meios eletrônicos, em que a informática exerce um valioso papel contra esse tipo de atrocidade. Em minha carreira de articulista, eu já elaborei alguns textos repudiando de forma veemente essa verdadeira farsa que se tenta pregar de que espancar crianças é uma forma de educar. E eu sempre serei, enquanto tiver vida, um incansável defensor da infância, tão absurdamente perdida pela ação de monstros de toda espécie que, cometendo tantas indignidades, acabam acarretando a proliferação na sociedade de adultos infelizes, frustrados, recalcados e traumatizados. Vale aqui o alerta de que não são apenas as crianças as vítimas, mas a própria sociedade, que passa a contar no meio social com a presença de adultos que, em razão destes traumas de uma infância infeliz, muitas vezes passam a apresentar um comportamento antissocial, raivoso e até mesmo de ódio. Crianças felizes tornam-se adultos felizes. É extremamente improvável que se transformem em adultos com comportamentos perniciosos ou antissociais. Olha, eu tenho um site pessoal onde eu publiquei alguns dos meus textos em defesa da infância sadia e livre de maus tratos físicos e emocionais. E existem aqui no canal vídeos que abordam também a questão da infância. Ocorre que esse meu site pessoal está em fase de manutenção e eu acho que não terei temporariamente acesso a esses textos. De qualquer modo, eu vou tentar publicar no site um dos artigos que fiz sobre esse tema, para quem quiser conhecer, evidentemente. Basta acessar o link na tela final, que remete ao que foi dito neste vídeo. O texto estará ao final da página sobre este vídeo no site recadosecreto.com.br. Acesse o link e eu aqui digo de coração, eu encaro como uma missão de vida ser um defensor incansável da infância feliz e das crianças que sofrem
tanto, tanto, tanto na mão de adultos verdadeiramente indignos.